O tema que eu escolhi foi as garantias constitucionais na prisão. E aí vou tomar como ponto de partida a ideia de que a Constituição, como uma lei fundamental do Estado, ela possui algumas funções essenciais. A primeira função da Constituição é de ordem. A Constituição, sendo a norma das normas, ela acaba dando valor, eficácia e força para as demais normas que compõem o nosso ordenamento jurídico do Estado. Então, essa é a primeira função da Constituição, ordem. A segunda função da Constituição é de ordenação. A Constituição ela conforma e modela juridicamente o Estado, que é composto por uma multiplicidade de órgãos diferenciados. A terceira função da Constituição é a de integração ou de unidade. A Constituição ela fixa valores, ideias, princípios, diretrizes, que servem, na verdade, como padrões de conduta política e jurídica, em torno do qual se forma um consenso fundamental para aqueles integrantes de uma comunidade. Outra função que a Constituição apresenta é a função de organização. A Constituição ela cria os órgãos constitucionais, definindo as suas competências, as suas atribuições. A Constituição ela fixa os princípios estruturantes de organização e estrutura do próprio Estado, e ela dá a forma do Estado, criando o seu sistema e o seu regime de governo. Uma outra função da Constituição é dar legitimidade e legitimação para a ordem jurídica constitucional. A Constituição ela justifica o poder de governo, o poder de mando, o poder de autoridade, sempre relacionado com a ideia da limitação do poder. E a última função, que é a que eu quero ressaltar com mais detalhes, é que a Constituição ela tem a função de garantia. Ela serve para definir os direitos e as liberdades públicas, entendidas aí como inerentes aos indivíduos e até pré-existentes ao próprio Estado. Essa função de garantia enxerga, na verdade, a Constituição como um instrumento de limitação do próprio poder, através da previsão dos direitos e as garantias fundamentais. Não existe um consenso na doutrina a respeito da diferenciação entre direitos e garantias fundamentais. Uma parte da doutrina sustenta que são expressões sinônimas. Como acentua Sampaio Doria, os direitos são garantias e as garantias são direitos. No entanto, a maior parte da doutrina sustenta que direitos e garantias são duas realidades distintas. Os direitos são bens ou vantagens disciplinados na Constituição, e as garantias são os meios utilizados para proteger ou defender os próprios direitos. Nessa esteira, podemos citar o professor Jorge Miranda, onde ele acentua essa realidade distinta entre um direito e uma garantia. Diz o renomado autor que os direitos eles representam certos bens. As garantias estão destinadas à fruição de certos bens. Os direitos eles são principais. As garantias elas são acessórias. Os direitos eles declaram-se. As garantias elas se estabelecem. Os direitos eles estão inseridos na esfera jurídica das pessoas. As garantias elas projetam-se nas esferas jurídicas das pessoas pelo nexo em relação aos direitos que elas asseguram. Muito embora exista essa divergência doutrinária, a maioria sustenta que são realidades distintas. Os direitos são bens ou vantagens disciplinados na Constituição e as garantias são os meios utilizados para defender os direitos. Passo agora a acentuar um pouco mais as características das garantias constitucionais. E aí eu vou destacar 5 características principais. A primeira característica da garantia é a chamada defesa. As garantias elas funcionam como uma limitação na ação do Estado. Elas oferecem, na verdade, uma proteção aos indivíduos contra a opressão do próprio poder público do próprio Estado. A segunda característica das garantias constitucionais é a ideia da prestação. As garantias elas correspondem a uma obrigação de dar ou de fazer, no sentido de proteger os direitos dos indivíduos contra agressões de terceiros. Terceira característica importante das garantias é a proteção. As garantias elas estão destinadas a evitar e corrigir a violação aos próprios direitos. Quarta característica que eu quero ressaltar é a característica que as garantias elas são instrumentais, elas são meios utilizados para concretizar e fazer valer os próprios direitos. E, por fim, uma das características
mais ressaltadas na era contemporânea é a ideia da dignificadora. As garantias elas visam resguardar a dignidade da pessoa humana, já que tutelam bens e interesses que visam, em última análise, realizar a própria justiça social. Não existe também um consenso na doutrina a respeito das espécies de garantias constitucionais. E aí eu vou trazer à baila para vocês 3 noções de autores trazendo essas espécies de garantias. Um primeiro autor, indicado pela Dilma para fazer parte do Supremo, o professor Luiz Roberto Barroso, ele diz que nós temos 3 ordens de garantias. Nós temos as garantias sociais, que são aquelas que o poder público está preocupado em oferecer condições materiais mínimas àquela coletividade que necessita dessas condições. Nós temos as garantias chamadas políticas, relacionadas mais com o modo de organização e participação na vida política, aí o voto, o alistamento eleitoral. E as garantias jurídicas, onde ele então diz que são os meios processuais utilizados para defender os próprios direitos. Um outro autor que eu trago à tona é o professor Paulo Bonavides. Ele enxerga na expressão garantias constitucionais 2 sentidos básicos, o sentido amplo e o sentido restrito. Num sentido amplo, ele diz que as garantias constitucionais são as garantias da própria Constituição. Funcionam, na verdade, como mecanismos que visam assegurar a eficácia e a permanência da ordem constitucional contra fatos que visam desestabilizar essa ordem constitucional. Então, aí ele cita exemplos do estado de sítio, estado de defesa. E, no sentido restrito, o professor Paulo Bonavides traz a ideia mais precisa de que as garantias constitucionais são os remédios que visam tutelar os direitos fundamentais. E, por fim, o clássico na área do direito constitucional, o professor José Afonso da Silva, onde ele diferencia 2 tipos de garantias: as garantias gerais e as garantias específicas. As garantias gerais, ele diz, então, que são aquelas instituições de direito constitucional cuja finalidade é evitar o arbítrio do poder público e proteger os direitos e garantias. Seriam cláusulas do tipo separação de poderes, princípio republicano, princípio federativo, visando essa ideia, evitar o arbítrio e proteger os direitos. E as garantias específicas, na visão do professor José Afonso da Silva, seriam esses meios que visam proteger os próprios direitos. E aí ele diferencia em garantias individuais, garantias sociais, garantias políticas, de acordo com a natureza do direito protegido. Uma amostra das principais vertentes doutrinárias. Fazendo uma análise dessas vertentes, com base na Constituição Federal de 88, é possível se falar, então, em 2 espécies de garantias constitucionais: as garantias gerais e as garantias específicas. As garantias gerais são aquelas que proíbem ou vedam os abusos de poder, ou qualquer outra forma de violação aos direitos. Então, as garantias gerais vedam abusos de poder. E as garantias, e aí a doutrina não enumera de uma forma clara quais seriam essas garantias gerais. E aí citam exemplos: o devido processo legal, a presunção de inocência, enfim, e outros. E as garantias específicas são aquelas que instrumentalizam os próprios direitos e fazem prevalecer essas garantias gerais. É nelas que os titulares dos direitos conseguem enxergar procedimentos, meios, técnicas para exigir a defesa das suas prerrogativas. Então, as garantias gerais, em suma, vedam os abusos de poder, e as garantias específicas são usadas para fazer e exigir as prerrogativas dos indivíduos. Muito bem, transportando essa ideia das garantias constitucionais no temário da prisão, nós podemos dizer que essas garantias constitucionais na prisão, elas exercem 3 funções básicas. Primeira função é a de limitação. Essas garantias, na verdade, funcionam como uma limitação no dever de punir do Estado, para garantir, na verdade, uma ordem jurídica justa, com proteção de bens jurídicos considerados fundamentais. A segunda função que as garantias constitucionais trazem para a matéria prisão é a ideia de tentar harmonizar o quanto possível a polarização de 2 direitos considerados fundamentais. De um lado, o direito à liberdade do imputado, do outro, o direito social à segurança, manifestado na necessidade de proteger a coletividade. E, por fim, a ideia de que, observando essas garantias constitucionais no temário prisão, você tem o que se chama de uma prisão legítima ou uma prisão justa. E quais são essas garantias constitucionais no tema prisão? Então, adotando aquela classificação de garantias gerais e específicas, a garantia específica que nós temos é o habeas corpus. E aí, lógico, não detalhando
ou trazendo maiores detalhes sobre o habeas corpus, mas pelo menos tendo uma visão dessa garantia específica de prisão. O habeas corpus, um instrumento processual constitucional, isento de custas, ele tem como finalidade evitar ou fazer cessar qualquer tipo de violência ou coação na liberdade de locomoção pela prática de um ato ilegal ou abuso de poder. Típico direito de primeira geração, o habeas corpus ele pode ser proposto por qualquer pessoa contra ato de um sujeito coator, que pode ser tanto uma autoridade pública como um particular. Tudo em nome de fazer cessar a coação ilegal. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, hoje é possível se falar em matéria de habeas corpus proposto contra uma ofensa que seja reflexa ou indireta na liberdade de locomoção. Então, eu posso impetrar um habeas corpus justificando que daquele procedimento pode resultar numa futura prisão. Então, é o caso de eu impetrar um habeas corpus contra eventual quebra de sigilo bancário fiscal de dados, a eventual propositura de um habeas corpus em face a uma intimação para depor perante uma CPI, enfim. Outro caso do habeas corpus, e aí não trazendo maiores detalhes, o habeas corpus ele é utilizado para defender a liberdade física da pessoa. Já foi proposto habeas corpus no sentido de tentar proteger a liberdade virtual e aí a livre locomoção em sites eletrônicos, mas aí a ideia não foi aceita na nossa jurisprudência. A ideia também de que o habeas corpus só pode ser usado para seres humanos, né, apesar de ter sido proposto para proteger interesse de animais, né? A gente tem aquele caso do chimpanzé no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, que faz até quadros de pintura. E interessante é o seguinte, se a gente começar a pensar, o chimpanzé, né, o parente mais próximo do homem, ele tem 99,4% de DNA idêntico ao do homem. Então, é um pouco relativo dizer que o habeas corpus só é proposto para seres humanos. E, por fim, só para relatar um pouco mais do habeas corpus, não constitui um constrangimento ilegal sanável por habeas corpus quando eu tenho complexidade do caso envolvendo um número elevado de acusados no caso concreto, ou quando existe uma demora regular na própria instrução criminal, e aí eu não vou entrar com habeas corpus por causa disso, ou até quando existe uma greve de serventuários da Justiça. Além dessa garantia específica, que é o habeas corpus, nós temos as chamadas garantias gerais na prisão, que é aquelas que eu falei anteriormente, que vedam os abusos de poder. Quais são essas garantias gerais? Você não tem um consenso, aliás, como na maioria dos temas jurídicos, a respeito da enumeração dessas garantias gerais. E aí, eu vou enumerar quais são e vou destacar algumas delas até em razão do tempo que nós temos. Fazendo uma análise da doutrina, a gente pode enumerar as seguintes garantias gerais de prisão. Primeiro, ser preso nos casos permitidos por lei. Segunda, respeitar as imunidades prisionais. Terceira, ser respeitado na sua integridade física e moral. Quarta, relaxamento da prisão ilegal. Quinta, concessão da liberdade provisória nos casos em que a lei admitir. Sexto, comunicação imediata da prisão ao juiz competente e à pessoa indicada pelo preso ou familiar. Informação dos seus direitos, inclusive de permanecer calado. Identificação dos responsáveis pela prisão e pelo interrogatório futuro. O direito de amamentação que as presidiárias têm durante o cumprimento de pena. Motivação na decretação de uma prisão e na ideia de manter uma prisão. Vedação no excesso de prazo de uma determinada prisão. Enfim, com isso, eu quis mostrar apenas e enumerar algumas das garantias gerais. Mas aí eu quero destacar com vocês algumas delas. E aí, das garantias gerais, a primeira que eu quero destacar com vocês é que ninguém pode ser preso fora das hipóteses legais de prisão. E a respeito dessa primeira garantia geral, simples no seu conteúdo, né, não ser preso fora das hipóteses legais, alguns assuntos dentro dessa garantia geral eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, a regra geral de prisão, né, na verdade, pela Constituição, você precisa de uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, porém há casos em que eu posso efetuar a prisão de uma pessoa sem necessitar de uma ordem judicial. E aí os casos previstos no direito brasileiro são 5 casos. Nós temos a prisão em flagrante,
até pela obviedade. Nós temos a prisão efetuada durante o estado de sítio, prisão efetuada durante o estado de defesa, prisão disciplinar, que é aquela que ocorre no caso de transgressão militar e crime militar próprio, e no caso de recaptura de foragido. Muito bem. Quando eu falo que ninguém pode ser preso fora das hipóteses legais de prisão, eu já tenho que ter, então, a ideia de que pessoas podem ser presas com ordem judicial e pessoas podem ser presas sem precisar de um mandado judicial. Outro assunto inserido nessa garantia geral é a reserva da jurisdição. Muito embora, em certos casos, você não necessite de um mandado de prisão, isso não exclui a possibilidade de um controle judicial posterior, uma análise que o juiz faça após a decretação daquela prisão, para avaliar a presença dos requisitos formais daquela própria prisão. Tanto na decretação como nessa hipótese de um controle judicial posterior, é necessária a fundamentação. Outro assunto, para destacar ainda dentro dessa garantia geral, é saber que, na verdade, eu só posso ser preso por uma das modalidades de prisão aceitas e previstas no próprio direito. E aí, no rol das prisões que nós temos hoje, nós temos a prisão penal, que ocorre após o trânsito em julgado de uma sentença criminal condenatória. Temos a prisão processual, que é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado, para assegurar a eficácia da própria persecução penal. E aí a gente tem a flagrante, a preventiva e a temporária. Nós temos a prisão disciplinar, que é a prisão dos militares, e temos a prisão civil, que ocorre no caso de devedor de alimentos. Surge a indagação a respeito da tal prisão administrativa. Ela ainda subsiste ou não subsiste? Porque eu tenho que saber disso, até para saber se eu posso ser preso por essa modalidade. E aí, uma parte da doutrina, e ela acaba ficando preponderante, é a ideia de que, na verdade, ela não mais subsiste, porque, com a Lei 12.043 de 2011, houve uma revogação do tratamento normativo que se dava a essa prisão. O artigo que falava dessa prisão no Código de Processo Penal foi retirado. E aí, então, a doutrina sustenta que não mais subsiste essa modalidade de prisão. Só que aí existe uma outra vertente doutrinária, que sustenta, na verdade, que existe sim a prisão administrativa. E para quem sustenta essa posição, parte do conceito do que é uma prisão extrapenal. Prisão extrapenal é aquela que tem como finalidade compelir a alguém a cumprir uma obrigação. Nesse gênero, nós temos a prisão civil, a do caso do devedor de alimentos, e temos a prisão administrativa. Para conceituar essa prisão administrativa, existem dois critérios básicos: o critério subjetivo e o critério objetivo. No critério subjetivo, é definida a prisão administrativa como sendo aquela decretada por uma autoridade administrativa. E existe algum caso em que a prisão administrativa, em que a prisão pode ser decretada por uma autoridade administrativa? Existe, o flagrante. Então, na verdade, o flagrante é uma prisão administrativa, no critério subjetivo. E no critério objetivo, como é que eu defino a prisão administrativa? Como sendo aquela decretada para atender a uma finalidade administrativa. E aí, os autores ficam vacilantes em apontar qual seria o caso de uma prisão administrativa cuja a decretação seria atender uma finalidade administrativa. E aí eles apontam os que sustentam a subsistência dessa prisão, dizendo, na verdade, que o exemplo é o caso da prisão para fins de deportação, expulsão ou extradição de estrangeiro. Para quem não admite a prisão administrativa, fala que essa previsão no Estatuto do Estrangeiro, na verdade, é uma equiparação a uma prisão preventiva. Então, aí, a discussão a respeito da prisão administrativa. Um outro assunto, ainda dentro dessa garantia legal, de que a pessoa não pode ser presa fora dos casos legais, é as características da legalidade de uma prisão. Quando a gente fala em legalidade de uma prisão, a gente tem duas ideias abrangidas. A primeira é a tipicidade. Eu só posso ser preso nas hipóteses expressamente previstas na lei. E a ideia do formalismo, porque quando eu decreto uma prisão, eu tenho que observar as formalidades legais impostas em relação àquela prisão. Então, como, por exemplo, eu tenho a prisão temporária. O que seria a tipicidade na prisão temporária? Seria você observar a presença dos dois requisitos necessários previstos em lei para decretar essa prisão temporária. Seria aquele requisito obrigatório, as fundadas razões de autoria ou participação nos crimes enumerados pela própria lei da prisão temporária, e aquele requisito alternativo, né, que seria justificar que é imprescindível para as investigações policiais, ou que o indiciado tem uma identidade incerta, ou porque não tem uma residência fixa. Essa seria a tipicidade da prisão.
Agora, o que seria na prisão temporária, e exemplificando o formalismo, seria observar as formalidades que a lei impõe para decretar essa prisão temporária. Então, a expedição de um mandado de prisão, a expedição do mandado de prisão em 2 vias, a separação do preso temporário dos demais detentos e assim por diante. A outra garantia geral que eu quero destacar com vocês, além dessa de que a pessoa não pode ser presa, fora dos casos previstos em lei, é a ideia de eu respeitar as imunidades prisionais. Quais seriam essas imunidades prisionais? E aí, então, nós temos 3. Nós temos a imunidade domiciliar, e aí vocês sabem que domicílio, para fins processuais penais, significa qualquer compartimento que seja habitado, ou um aposento no qual tem ali uma habitação coletiva, ou ainda qualquer compartimento que não seja aberto ao público, mas que seja usado para o exercício de alguma atividade ou profissão. Na verdade, proteger o domicílio, você está protegendo, em última análise, o próprio direito à privacidade. Como funciona a imunidade no âmbito domiciliar? Então, aí vocês, com base na Constituição, essa prisão com o consentimento do morador pode ser feita em qualquer dia e horário, sem o consentimento do morador e sem ordem do juiz, naqueles 3 casos da Constituição, flagrante para prestar socorro em caso de desastre, com ordem judicial só durante o dia. Se eu efetuar uma prisão domiciliar durante a noite, o morador pode se recusar a atender essa prisão domiciliar, e aí ele vai estar no exercício regular do próprio direito, e aí a autoridade deve, então, tomar providências em guardar as saídas daquela casa, e aí, depois, no amanhecer, arrombar ou efetuar a prisão. A prisão domiciliar durante o dia, ela deve ser feita pela autoridade no sentido de buscar, convocar o morador para que entregue aquela pessoa, ou o próprio morador se entregue. Se ele não se entregar, a própria autoridade vai tomar providências de chamar ou convocar uma testemunha para presenciar o ato e aí fazer toda a prisão e o arrombamento, se necessário. E aí o morador pode até responder por um delito de resistência ou até favorecimento pessoal. Outra imunidade prisional que deve ser respeitada é a imunidade eleitoral, a prisão no período eleitoral. Nós sabemos que tem 3 casos nessa prisão no período eleitoral. O eleitor ele não pode ser preso 5 dias antes ou 48 horas depois de encerrar a votação, salvo nos casos que o próprio Código Eleitoral permite a prisão do eleitor, que é o caso de prisão em flagrante. O segundo caso, desrespeito ao salvo-conduto. O salvo-conduto é um documento emitido pelo juiz eleitoral, pelo presidente da mesa receptora de votos, para garantir o próprio exercício do voto, né? Foi criado depois da ditadura até para agilizar essa parte do exercício do voto. E uma hipótese que os autores dizem que não foi recepcionado, existe discussão, é que eu posso prender o eleitor nessa época quando tiver uma sentença condenatória para o crime inafiançável. Alguns entendem que não foi recepcionado exatamente pela ideologia trazida pela nova Lei 12.043 de 2011. Em relação aos membros da mesa receptora, ao fiscal e aos delegados do partido, eles não podem ser presos no exercício das suas funções, salvo na hipótese de flagrante. E os candidatos aos cargos eletivos, eles não podem ser presos nem 15 dias antes da eleição, nem 48 horas depois de encerrar a votação, salvo no caso de flagrante. E a outra imunidade que deve ser respeitada para fins de garantia constitucional é a imunidade em relação à prisão cautelar. E aí nós temos, no caso das imunidades, os menores de 18 anos, que na verdade não funciona como uma imunidade, porque na verdade é uma troca de título, né? Porque na verdade eles podem sofrer a apreensão em flagrante. Mas enfim, sustenta-se que são imunidades ao flagrante. Os menores de 18 anos, quem mais está submetido a essa imunidade prisional? Nós temos o caso dos diplomatas, nós temos o caso dos agentes consulares, desde que o crime esteja relacionado com o exercício da função consular. Nós temos a imunidade prisional do presidente da República. O presidente da República não pode sofrer nenhum tipo, que é um absurdo, de prisão cautelar, ele não pode se submeter à prisão temporária, preventiva, nem flagrante. E isso, ia falar graças a Deus, não se estende nem para governador e nem para prefeito, só vale para o presidente porque ele é o chefe de Estado e aí essa garantia está relacionada com a chefia do Estado, também sem muita razão de ser. Quem mais? Quais as outras imunidades prisionais? O caso dos parlamentares, exceto o vereador, magistrados, membros do Ministério Público, no caso de flagrante, só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável.
e o caso das pessoas que socorrem vítimas nos casos de infrações de trânsito. Então, existem certas imunidades prisionais que devem ser respeitadas. Outra garantia geral que eu quero discutir e trazer à tona é o respeito à integridade física e moral, e aí fazer um gancho com as exposições que foram feitas até então. Respeito à integridade física e moral. O que significa isso? Então, o primeiro caso que a gente pode enumerar dentro dessa garantia geral é o caso de morte de um detento por colegas de carceragem. O Estado responde ou não responde? E aí a jurisprudência dos nossos tribunais superiores sustentam, na verdade, que existe a responsabilidade civil objetiva do Estado, que tem o dever de zelar pela integridade física desses presos. Na verdade, a negligência do Estado no dever de custódia e guarda desses presos já manifesta aí o nexo de causalidade, requisito essencial para responsabilizar o próprio poder público. Então, um assunto inserido dentro dessa ideia de ser respeitada a integridade física e moral é essa, a morte de detentos dentro da cadeia. Um outro assunto que também a gente pode trazer à tona, dentro da ideia de respeito à integridade física e moral, é o uso de algemas. E o uso de algemas, nós tivemos recentemente a edição da súmula vinculante do Supremo, trazendo as possibilidades, as permissões para que se use essas algemas. Lógico, em caráter excepcional. E aí a própria súmula fala em caso de resistência, em caso de fuga ou até em caso de agressão. Sendo que esse uso tem que ser sempre justificado por escrito, senão responsabiliza todo mundo. O Estado, a autoridade envolvida naquela prisão, e aí gera até nulidade do próprio... Como que uma súmula, e aí até, desculpa o desabafo, como é que uma súmula vinculante estabelece nulidade de um ato processual? Esse é um questionamento que me atormenta diariamente. Não é? A nulidade é matéria de Constituição ou de lei, não de súmula vinculante. Enfim. E o que se discute também é a mantença ou não dessas algemas durante uma audiência ou sessão. Nas reformas do processo penal recentes, nós tivemos a inclusão dentro do processo penal de um artigo falando a respeito da mantença do uso dessas algemas no plenário do júri, dizendo, na verdade, que essas algemas elas devem ser mantidas para manter a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas, a integridade física das pessoas ali presentes. Mas e aí? E nas outras audiências e sessões, como que deve ser feito esse uso de algemas? É uma determinação inserida dentro do poder do juiz de dirigir o processo criminal, deve ser levado em conta a segurança do local, enfim, qual é o regramento a respeito do assunto? Não há. Outro assunto dentro do respeito à integridade física e moral é em relação, e aí fazendo um gancho com a bela exposição do professor Marcelo Sampaio, onde ele fez toda uma análise da evolução do direito de punir do Estado, baseado na tradição luso-brasileira, né, que particularmente eu gosto, e ressaltando sempre a ideia do cunho garantista da Constituição. E aí a superlotação carcerária. Né? Nós temos hoje 260 presos para cada 100 mil habitantes. E, por ano, esse número cresce de 5% a 7%. E aí, como resolver isso? Teve um preso que entrou com um pedido na Justiça de indenização por dano moral, em razão da superlotação carcerária, alegando humilhação das condições que ele está passando. E o STJ tomou a seguinte decisão: não dou a indenização por dano moral, porque o problema não é individual, é social. Quer dizer, que argumentação é essa? Onde você justifica a não concessão de um benefício ou de um pedido baseado na ideia de que a culpa é do outro, a culpa é do Estado, a culpa é social. Então, eu não vou oferecer prótese porque o problema é da saúde. Eu não vou oferecer segurança porque o problema... Como que vai fazer? Outro assunto é em relação à separação dos presos, né? Os presos provisórios separados dos presos definitivos, tá? E aí o professor Marcelo, e aí eu fiquei atenta nessa parte, sustenta que, na verdade, é possível um habeas corpus, né? Porque é um constrangimento ilegal um preso provisório ficar ao lado de um preso definitivo, até por questões de convenções internacionais e imposição de lei e de Constituição. Mas adianta. O juiz você entra com habeas corpus na justiça, o juiz concede, e aí o indivíduo vai para onde? Qual é a solução? Aí se diz, então eu vou formular um pedido para as cortes interamericanas de direitos humanos. Não pode, você tem que esgotar os recursos internos antes de você tomar alguma atitude no âmbito internacional.
Então, como que fica o problema? O problema é da Secretaria de Administração Penitenciária, vou fazer um pedido para lá. Faz, onde vai ser removido o indivíduo? Enfim, são problemas que não têm ainda uma solução plausível ou, sei lá, correta. E aí, para terminar a exposição, vou citar mais 2 garantias gerais da prisão, que é a motivação da prisão. É necessário que haja fundamentação de uma decisão judicial, tanto na decisão que decreta, revoga essa prisão, até porque a motivação ela é um pressuposto de validade e eficácia das decisões judiciais. Você consegue controlar aquela decretação e até garantir uma justiça naquela decisão se você tem essa fundamentação. A motivação, como que ela tem que ser quando se decreta uma prisão? Essa motivação, primeiro, ela tem que ser individual, ela tem que ser específica para cada indiciado ou acusado. Não pode ser uma coisa genérica. Ela tem que ser baseada em elementos concretos. Você não pode fundamentar a decisão de uma decretação de prisão repetindo dizeres da lei. Vou prender aquele indivíduo para cautelar o meio social. Vou prender o indivíduo pela gravidade abstrata do crime, porque o crime é grave. Isso não é fundamentação concreta. Que mais? Ainda na motivação, e ainda ressaltando, alguns juízes adotam aquela fundamentação por relação, né? Eles incorporam como fundamentos próprios os fundamentos argumentados pela defesa ou pela acusação. Isso é totalmente possível. Está argumentando, está fundamentando, é possível. A questão é enfrentar todos os argumentos apresentados e mostrar a presença de todos os requisitos para subsistir aquela decretação de prisão. E, por fim, gente, eu queria destacar com vocês o que me incomoda também diariamente, que é o excesso de prazo na prisão, principalmente na prisão cautelar. O que se fala é que a prisão deve ter um prazo razoável, ela deve ser provisória, ela deve durar enquanto for necessário. Mas quais são os critérios para se avaliar a razoabilidade de um prazo de duração de uma prisão cautelar? E aí, gente, aqui no Brasil eu não vi resposta sobre o assunto. Aí eu fui pesquisar nas decisões dos tribunais internacionais. E aí eu olhei uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, num caso, e até o caso é da Geni Lacaio. E lá eles disseram o seguinte, pelo menos mostraram critérios para se avaliar a razoabilidade de duração no prazo de uma prisão cautelar. Dizendo o seguinte, alguns autores brasileiros citam essa decisão, denominando de teoria dos critérios da duração da prisão. Dizendo o seguinte, na verdade, são 3 os critérios necessários para você avaliar no caso concreto se aquela prisão está excessiva ou não no prazo. Primeiro critério, a complexidade do assunto. Segundo critério, a atividade processual do interessado, ele está contribuindo para que a demora aconteça? E a conduta das próprias autoridades judiciárias na condução daquele processo. Então, eu avaliando esses 3 critérios de forma harmoniosa e conjunta, eu consigo determinar se existe ou não um excesso de prazo. Pelo menos existe um parâmetro de critérios. Né? Se ventilou numa jurisprudência ultrapassada, contagem aritmética. Né? O processo tem que durar de 81 dias, agora 125 dias, enfim. Que contagem é essa? A realidade é muito mais complexa que isso. Você tem que analisar o caso concreto, e não a letra fria da lei. Tem que, pelo menos, harmonizar essa ideia. E aí, gente, desculpa o desabafo em alguns assuntos, né? Mas é irritante, né? Certas situações são irritantes. E só para terminar, existe também uma discussão a respeito ainda de garantia geral de prisão, em razão da nova lei que foi introduzida no ordenamento, a Lei 12.043, só para finalizar, que é a introdução daquelas medidas cautelares, alternativas de prisão. Vamos fomentar essas medidas cautelares para evitar a prisão deve ser a última situação, a última possibilidade. E aí acontece o seguinte, esse rol de medidas cautelares não atende à realidade dos fatos, à realidade da vida. Aparece para o juiz situações de risco que ele tem que resolver, que, na verdade, ele não consegue usar nenhuma medida cautelar alternativa de prisão. E aí, como que ele vai resolver isso? E aí, gente, olha só, a saída, e aí eu vou defender uma tese, é falar que existe o poder geral de cautela no processo penal. Não relacionado para aquelas
para prisão cautelar e nem para aquelas medidas cautelares típicas em que a lei exige a presença de certos requisitos. Não estou falando disso. Estou falando das medidas cautelares inominadas, aquelas que podem aparecer e serem criadas pelo juiz para resolver aquela situação de risco. Quer ver um exemplo de uma medida cautelar que alguns juízes adotam, mas não baseado na lei, baseado na ideia de que ele tem que resolver aquela situação de risco. Ele tem que dar aquilo que a Constituição fala, que é tutela jurisdicional adequada, a retenção de passaporte de determinados criminosos. Onde está escrita essa medida cautelar? Não está. O juiz fundamenta no poder geral de cautela. Mas não está escrito no processo penal esse poder geral de cautela. Não tem problema. O artigo 3º do CPP admite que eu posso usar o processo penal, o processo civil, por analogia. E aí, então, eu uso o artigo 798 do CPC para justificar.